Olá pessoal, estamos aqui de volta com uma das minhas atividades preferidas do canal, os comentários semanais, episódio por episódio de The Last of Us, agora na segunda temporada. Antes de mais nada, eu vou reforçar aquele aviso de sempre, este vídeo tem spoilers. E a agenda dos vídeos vai ficar mais ou menos assim. Quando a HBO adianta para a imprensa o episódio da semana, como eles fizeram com este primeiro episódio, eu consigo pôr o vídeo no ar na segunda-feira de manhã. Só lembrando que, neste caso, o vídeo é gravado antes de eu ter acesso àquele videozinho que eles sempre soltam depois por dentro do episódio. Agora, se a HBO não adiantar o episódio da semana e eu tiver que vê-lo no domingo à noite, aí o vídeo sai mais tarde, ou na segunda final da tarde ou na terça de manhã. Por quê? Porque eu vejo cada episódio 2 ou até 3 vezes antes de gravar. E daí, depois de gravar, a gente tem que editar, o que significa que, nesses casos, eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo. Agora, sem mais delongas, vamos entrar no comentário do primeiro episódio, que felizmente se inicia com aquela cena final do último episódio da primeira temporada, em que o Joel, o personagem do fantástico Pedro Pascal, mente para Ellie, a personagem da Bella Ramsey, fantástica também. Ele diz para ela que os vagalumes desistiram de usar a imunidade dela, porque ficou provado que não era possível fazer uma vacina a partir disso. Diz que havia várias pessoas como ela não era a única, e diz que eles saíram de lá, do quartel-general dos Fireflies, na boa. O rosto da Ellie, quando ele diz isso, vai explicar todos os sentimentos que vão rolar entre ela e o Joel neste primeiro episódio. Naquele momento, a Ellie certamente sabe que o Joel está mentindo, mas finge para si mesma que está acreditando, finge para ele e para si mesma. Porque logo antes de entrar no quartel-general dos Fireflies, ela tinha dito que, uma vez acabada a missão dela ali, ela iria com ele para qualquer lugar, para uma fazenda de ovelhas, para a lua que fosse. Porque o sentimento dela naquele momento é esse, ela não quer perder o Joel. Mas com o passar do tempo, o que vai acontecer é que ela vai ter ódio dele pela mentira, vai ter raiva de si mesma por ter aceitado a mentira e mais raiva ainda porque, tendo se colocado nessa situação, ela agora não pode confrontá-lo. Eles não podem arejar essa coisa imensa que está entre eles, essa quebra de confiança que, pelo visto, não vai ter nenhum reparo. Pessoal, é tanta série, tanto filme para ver, tanto vídeo para gravar e ainda por cima tem um feriado chegando. E a Páscoa é uma ótima ocasião para fazer um belo almoço e reunir a família ou os amigos. Mas cadê o tempo para comprar o que eu preciso? Imagina só as filas na caixa do supermercado. E se eu pedir pelo site, mas a entrega atrasar? Simples, eu vou evitar contratempos fazendo a minha compra pelo app da Daqui, que resolve seu problema se você de última hora esqueceu aquele ingrediente indispensável, mas é melhor ainda para fazer todo o seu mercado de uma vez só, da bebida para comemorar aos legumes e frutas que, claro, tem que estar sempre fresquinhos. Fica ainda melhor, em 15 minutos está tudo na porta da sua casa. E como economizar nunca é demais, assinando o Daqui do Clube, você ganha frete grátis e tem direito às promoções do app. Custa R$ 9,99 por mês, o que é menos do que um único frete convencional, e o primeiro mês é grátis. Quer testar o serviço? Clique no link que está na descrição deste vídeo e aplique o cupom BOSCOV25 para ter R$ 25 de desconto em compras acima de R$ 149. Vale para usuários novos e antigos e dá direito a 3 usos por CPF. E agora de volta à resenha. Aliás, outro aviso, eu sei que eu vou passar muito mal nessa segunda temporada, mas eu não conheço a segunda parte do jogo. Eu não vi sequer gameplay. E eu estou fazendo isso de propósito. Eu quero que a série chegue até mim como série, sem ser uma comparação com uma outra mídia, com uma outra maneira de tratar esses conceitos que estão trabalhados ali no game The Last of Us.
Então, assim como eu estou avisando a vocês que este vídeo tem spoilers, eu peço encarecidamente que vocês não deem spoilers nos comentários ou avisem quando queiram dizer alguma coisa que vai ser spoiler. Não é só para estragar a minha experiência, é porque outras pessoas leem os comentários que vocês escrevem e isso estragaria também a experiência delas. Outra coisa muito bacana do início desse primeiro episódio é que a gente vai encontrar o grupo da Abby enterrando os seus mortos, enterrando os vagalumes. E aquele quarteirão abandonado cheio de girafas, que no último episódio significavam uma nota de esperança, de recuperação para ele depois do trauma dela, agora vão sinalizar exatamente o contrário. Vão sinalizar o caos que está por vir. A Abby é só rancor e ela quer vingança. A participação nesse episódio da Kaitlyn Dever, a atriz que faz a Abby, ainda é pequena, mas ela é uma atriz muito, muito boa. Eu já vi coisas fenomenais com ela. E eu tenho certeza que eu vou desejar muito que ela não existisse, porque não adianta, o meu coração tá com o Joel e a Ellie, sem sombra de dúvida. E de alguma maneira eu não consigo reprovar o Joel pelo que ele fez no último episódio. Eu preferia muito que ele tivesse resolvido as coisas de outra forma. Mas é que o dilema moral que é colocado no final da primeira temporada é insolúvel, na minha opinião. Por que a vida de uma pessoa que tem tanta coisa acontecendo dentro dela, como a Ellie, vale menos do que a vida de toda a humanidade que se colocou nessa rota de destruição em que ela está? Uma humanidade que, como a gente vai ver no primeiro episódio, ainda mantém todos os preconceitos da velha humanidade. A gente recomeça e recomeça com os mesmos erros. Ou uma humanidade, como representada na figura da Abby, que acha que a maneira de corrigir tantas mortes num mundo feito de morte é fazer mais uma morte. E com tortura, porque ela deixa bem claro que é isso que ela quer, que o Joel morra lentamente, sofrendo muito. Por outro lado, como a vida de uma pessoa pode valer mais que a vida de tantas outras pessoas que são assassinadas ali naquele confronto do final da primeira temporada? Essa é uma coisa de que eu sempre gostei demais em The Last of Us. O nosso cobertor é curto. A gente cobre a cabeça, descobre os pés. Cobre os pés, descobre a cabeça. E o cobertor está curto também em Jackson, no Wyoming, na comunidade em que o Joel e a Ellie se refugiaram e da qual agora eles fazem parte. Ou pelo menos o Joel faz. Tem uma piadinha no começo com a festa de Ano Novo em que alguém pergunta para Ellie se ela vai à festa e ela diz, eu vou, né? Não tem essa história toda de comunidade. E o rapaz dá a maior risada falando, agora você é parte da comunidade? Ellie sempre uma outsider. Mas o fato é que Joel e Ellie não se falam mais, ou melhor, ela não fala mais com ele está atravessado de dor, e mais pessoas não param de chegar a Jackson, o que, lógico, está esticando até o limite os recursos da comunidade. Lugar para abrigar tanta gente, e eu suponho também, em breve, a gente vai enfrentar falta de comida, falta de água, falta de eletricidade. E por que tanta gente está chegando? Porque tem um número desproporcional de infectados rondando por ali. É o que a gente ouve o Tommy, o personagem do Gabriel Luna e irmão do Joe, dizer para ele no momento em que os dois estão praticando tiro ao alvo nos infectados ali dos arredores. E é algo que vai ressurgir de maneira muito interessante e muito preocupante no terço final desse episódio. Mas a gente chega lá. Com tanta gente chegando, tantas obras sendo feitas em Jackson, uma das primeiras coisas que a gente vê é eles tentando atualizar o sistema de distribuição de água. Um cano ainda de argila, um cano velho, que é uma adutora que vai para a comunidade, lotado de raízes. Na hora que eu olhei aquele cano quebrado com aquelas raízes lá dentro, primeira coisa que eu pensei, Cordyceps. Por associação visual e porque... Que maneira mais eficaz uma espécie predatória teria de invadir um sistema que se acredita isolado e que está virtualmente isolado? Mas como em toda comunidade que se acredita segura, as pessoas estão pensando nos problemas delas e não nos problemas que
podem vir até elas. O problema do Joel, lógico, é a incomunicabilidade dele com a Ellie, o fato de que, como eu disse, eles nunca vão poder, ou pelo menos não no futuro próximo, enquanto as coisas continuarem como estão entre eles, não vão poder discutir o que aconteceu. E o Joel tá tão mal, mas tão mal que ele tá fazendo terapia com a Gale, a personagem da excelente Catherine O'Hara. Esse episódio é dirigido pelo Craig Mazin, o criador e roteirista principal da série, e a casa da terapeuta, a primeira coisa que a gente vê da casa dela é um detalhe muito interessante. É um quadro de um cowboy a cavalo puxando pela rédea um outro cavalo sem cavaleiro. O que pode servir como alegoria do próprio processo de terapia, mas pode servir também como alegoria dessa comunidade. Do momento em que ela está, que tudo me faz sentir é o momento exatamente anterior às coisas saírem completamente do controle. A Ellie, por sua vez, está preocupada com a Dina, a personagem da Isabela Merced. A Ellie e a Dina são melhores amigas, mas é nítido que a Ellie sente algo mais por ela do que amizade. Algo mais que vai vir à tona enquanto as duas dançam juntas na festa de Ano Novo, o que vai dar margem a uma situação extremamente desagradável em que um morador da comunidade chama elas por uma palavra muito feia. E é genial essa cena porque o sujeito está lá em quadro xingando as duas e sem que a gente veja, o Joel voa para dentro do quadro, para cima do sujeito e leva ele para o chão, como se ele fosse um tigre atacando. Em vez de ganhar algum ponto com a Ellie por defendê-la, ele consegue justamente o contrário. Além de ser visto como uma pessoa explosiva dentro da comunidade, ele ouve dela: eu não preciso de você, eu não preciso da sua ajuda. Que facada no coração para ele. O Joel é uma representação belíssima, eu acho, de como o amor pode doer. Conversando com a Gale, a terapeuta, ela diz para ele que ela sabe que foi necessário ao Joel matar o marido dela, mas que ela não consegue perdoá-lo pela maneira como ele o matou. Não sei ainda que maneira é essa. Daí eu pensei, bom, agora essa terapia vai degringolar, acho que não vai ter mais clima. Mas o que a Gale diz é, tendo dito isso, Joel, tendo exposto aqui os meus sentimentos, o que eu quero fazer agora é ajudar você. E eu sei que você está mentindo ou que você está omitindo alguma coisa, que tem algo mais de uma crise de adolescência de uma garota de 19 anos. E o Joel não consegue falar, ele só consegue ficar com os olhos cheios de lágrimas. Ela pergunta, você machucou a Ellie? E ele fala, não machuquei, eu salvei a Ellie. Mas, pelo jeito, a Ellie não vê muita distinção entre as duas coisas. Em salvando ela, ele a machucou de uma maneira que ela julga irremediável. A Ellie sempre foi um rojão, mas às vezes ela consegue ser mais do que isso, ela consegue ser uma peste, e ela está numa fase em que ela está sendo bem peste mesmo. Saindo junto com a Dina e o grupo dela para fazer a trilha até Alpine, uma trilha de reconhecimento para ver se está tudo bem em volta, só o que ela quer é zoar. Só o que ela quer mostrar é que ela não respeita ninguém e não segue nenhuma regra. Ellie, está acima das regras. Aliás, essa saída para a trilha alpina eu adorei porque vira game o episódio nessa hora. Eu não sei dizer exatamente o que torna ele tão parecido com um gameplay. Acho que é o feeling da coisa, mas eu adorei. Tudo que vem daí para frente tem essa vibe de game. A maneira como a Ellie e a Dina se distanciam do grupo, como elas acham aquele urso completamente estraçalhado e todos os infectados mortos em volta, e a maneira como elas entram naquela casa abandonada para ver se ainda tem infectados vivos ali dentro. A maneira como as duas coordenam o ataque ao infectado que elas acham é muito game. E quando elas acham que limparam o lugar e a Ellie despenca para baixo por um buraco no chão, aí vira game mais alguma coisa. Aquelas coisas que fazem The Last of Us ser tão especial. É um lugar apavorante esse em que ela cai. E é um mercado. Mas The Last of Us gosta de mostrar para a gente que a degradação, a deterioração tornam as coisas familiares estranhas e desagradáveis. É um outro mundo no qual o mundo que a gente conhecia se transformou.
E esse outro mundo, muito pior, está sempre à espreita. No caso aqui, à espreita mesmo, porque a infectada que a Ellie vai encontrar nesse mercado abandonado está dando sinais de uma evolução. Ela dissimula, ela atrai, ela demonstra estratégia e ela leva a melhor em cima da Ellie. A imunidade da Ellie, que lógico ela não pode divulgar para ninguém, é o que torna ela tão impetuosa. Ela pode ser mordida como ela é mordida no mercado abandonado e ela sabe que não vai acontecer nada com ela. Mas eu poderia apostar que em algum momento essa impetuosidade, essa inconsequência da Ellie vai trazer consequências para outras pessoas. E eu achei incrível a maneira como o episódio termina também. Sim, aquele cano cheio de raízes é a porta pela qual o Cordyceps está entrando em Jackson. E a gente vê o cano avançando para fora da comunidade, para dentro da escuridão. E surgindo da escuridão, o rosto da Abby com o caos que ela vai trazer. Eu arrepiei nessa hora e mal posso esperar pelo segundo episódio. E é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo episódio.